Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês. Eu vou continuar a série, agora que sou católica, o que mudou. E uma dessas coisas que mudaram assim muito foi a comunhão dos santos. Não existe no protestantismo, embora as linhas reformadas e mais tradicionais, como a anglicana e luterana, elas adotam um credo, mas eles entendem aquela parte da comunhão dos santos de um modo diferente, de como foi sempre na história do cristianismo, né? A comunhão dos santos é a comunhão entre a igreja militante, triunfante e penitente. Então, existe, né, um elo entre todo o corpo de Cristo. Uma vez no corpo de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo, né? E então, uma vez no corpo de Cristo, sempre no corpo de Cristo, não é a morte que vai nos separar desse corpo. Então, por isso que a gente continua pedindo a intercessão desses santos, porque sempre foi a fé dos primeiros cristãos, dos padres, dos apóstolos, de toda a igreja, que existe a comunhão dos santos. Isso você pode encontrar em registros, né? Até mesmo nas catacumbas já pediu a intercessão de Nossa Senhora e dos santos, e sempre ao longo da história da igreja, todos sempre creram e pediram a intercessão dos santos. Então isso é uma coisa realmente muito belíssima. Mas não é isso que eu quero falar exatamente. Eu quero falar sobre a vida dos santos, né? Que não existe algo assim que chegue perto no meio protestante. Até mesmo os heróis da fé protestante que eles têm lá, não chega assim perto dos heróis da fé católica, dos santos e mártires da igreja. Quando eu comecei a ler a biografia dos santos, gente, eu vou resumir em uma palavra, em uma frase, aliás. Eu achava que amava a Cristo. Eu achava que eu gostava, que eu era cristã, até conhecer a vida dos santos. Foi assim, algo, gente, que eu até hoje, às vezes, até hoje eu fico assim, eu já tô mais acostumada agora, né? Porque você lê uma biografia, você lê outra, você vê a mesma coisa, o mesmo grau de heroísmo, de amor, de formas diferentes, claro, né? Mas assim, num nível elevadíssimo que você fala, não é natural. E é realmente, gente, sobrenatural, é algo que não é da ordem natural das coisas. Você lendo, né? Só você conhecendo para você entender. E antes eu não tinha essas referências, né? Isso é uma coisa assim que dói no meu coração, de eu ter sido privada, né? De tantas pessoas incríveis e maravilhosas, e de uma fé e de um exemplo. É lamentável que os protestantes não tenham, né, essas pessoas como referências, né? E eles até leem, mas só no máximo assim Santo Agostinho, os padres da igreja. E para nisso, assim, uma ou outra vez que vai ler Santa Teresa d'Ávila, e foi lendo Santa Teresa d'Ávila, eu ainda nem estava na igreja, que eu falei, meu Deus, isso daqui é algo que eu nunca vi na minha vida. Era uma profundidade, né, as moradas do castelo interior, era uma riqueza que ela detalhava, né, os graus de santidade, de intimidade com Deus, de união com Deus, né, união mística, que você não vê, gente, em outro lugar, não existe. Não existe nada que se compare ao que você vê na igreja. E outra coisa, assim, que eu fui vendo na vida dos santos e que eu não conhecia, era essa questão da mística e da ascética, né, que é a forma como, o nome por si só mesmo já fala, né, a mística é a união deles com Deus, mas é de modos que a razão humana e a ordem natural não vai compreender. Por exemplo, desde visões que eles têm de Jesus Cristo, dos anjos, dos santos, do inferno, do purgatório, das almas, do estado das almas, Padre Pio, bilocação e tantas outras coisas que ele passou. Eles tinham as chagas de Cristo no corpo, eles tinham as marcas, eles sangravam, assim. Gente, é cada coisa que você fala, gente do céu. E era um mundo que eu não conhecia, nem sabia dessas coisas, assim, que existe no cristianismo, né? Pessoas que chegam a um grau de união com Deus que já não são mais elas, é Cristo quem vive nelas. E você vê isso. Antes, essa frase, né, esse versículo da Bíblia, era algo bonito para mim.
Eu não conhecia isso na prática. Era uma frase de efeito até bonita, parecia assim, né? Mas quando você conhece a vida dos santos, aí que você entende o que é que São Paulo estava dizendo. Porque realmente os santos, eles não são mais eles. Tanto que eles começam a ter tudo que Cristo tinha. Eles sofriam as dores, as chagas, aparecia em todo o corpo deles, as marcas, flagelações, e alguns até chegavam a pedir, né? É o que é o mais incrível, assim, eles desejavam sofrer como Cristo, eles desejavam padecer por Cristo, morrer por Cristo, eles desejavam martírio, gente. E assim, é muito diferente porque você não vê isso, gente, assim, essa radicalidade, esse amor heróico não tem em outro lugar assim. Claro que existem mártires que sofrem, né, perseguição e são protestantes e tal. Mas, devido a vários fatores, o protestantismo não consegue produzir santos de sétima morada como os santos católicos, né? Porque não tem sacramentos e outras coisas também. Você encontra pessoas virtuosas, né? Com virtudes humanas, né? Não heróicas. Pode ter um ou outro, mas não chega a ser igual como os santos da igreja. Então, quando eu conheci, gente, os santos, aí que eu vi que eu estava longe de ser uma cristã. E claro, né, não são todos que têm essas experiências místicas. Existem santos que não têm. Mas todos tiveram alguma virtude heróica, alguma virtude sobrenatural, que não é da ordem humana. E é isso que os torna santos, né? E às vezes, né, uma das críticas, né, dos protestantes em relação aos santos também é que a igreja que canoniza, a igreja que coloca eles como pessoas assim, nossa, extraordinárias e tal, né? E não é bem assim, gente. Para uma pessoa ser santa, demora muitos anos o processo de canonização de alguém. É uma investigação, nossa, muito séria, muito profunda. Se tiver, assim, alguma coisa que deixa a desejar, que queima o filme de um santo, a igreja já para o processo. E não é só isso também, né? Tem que ter 2 intercessões atendidas, né? Alguém que pediu a intercessão deles e foi atendido para a igreja realmente canonizar alguém. Depois, claro, de já ter varrido a vida desse santo do começo ao fim e procurado qualquer coisa ali e procurado, né? Para ver se acha alguma coisa que impeça ele, né? De ser canonizado. E os santos, gente, é como se a igreja coloca eles, né, nos altares e em destaque, né, para que olhem para eles e vejam, ó, é aqui que vocês têm que chegar, é isso aqui que vocês têm que ser, é isso aqui que é a igreja. Se não tivesse os santos no cristianismo, se não tivesse pessoas que amassem radicalmente a Cristo de um modo sobrenatural, como que você ia saber onde está a verdade? Porque até é interessante uma frase de um dos apologistas católicos, né, americano, o Peter Kraft. Ele fala assim, muitas vezes a pessoa ela não se convence com argumentos teológicos da veracidade da igreja, ou históricos, enfim. Mas é impossível ele não se convencer, é muito difícil, muito mesmo, ele não se convencer quando ele vê e conhece a vida de um santo. Porque realmente, gente, é uma coisa assim que chama muita atenção. É sobrenatural mesmo. Por isso que chama tanto a atenção. Eu poderia falar aqui várias, né? Eu não li tantas vidas assim, eu já li bastante, mas é muito santo. Mas assim, eu já li os principais, ainda quero ler muitos outros. E eu acho que às vezes eu nunca vou me surpreender, mas sempre eu leio um, eu falo, meu Deus. Aí eu leio o outro e falo, gente, como que pode isso? Sempre tem alguma coisa assim que realmente deixa a gente admirado. E essa é a questão. Se no cristianismo não tem alguém que realmente vive de fato o evangelho na sua totalidade e na sua radicalidade, quem que vai dar valor e credibilidade para a mensagem de Cristo? Então, essa é a questão. Todas as denominações têm pessoas virtuosas e pecadores. Na Igreja Católica também tem. Mas santos, igual na igreja, só na igreja. Pessoas que chegaram a um nível de amor a Cristo tão elevado, só na igreja. E não é porque a igreja canoniza eles. Você vê, é só você realmente estudar, você
lê as experiências deles com Cristo e a vida de oração, o amor, a caridade, a esperança, tudo, 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 aos olhos do mundo é loucura. E até mesmo para nós, né? A gente olha assim, a gente fala, nossa, meu Deus, a gente fica encantado. Então, se não fossem eles, gente, como que as pessoas saberiam da veracidade de que o cristianismo é verdadeiro, de que ele funciona, apesar dos erros dos filhos, né, dos pecadores, de tantos cristãos, né, de pessoas tão falhas como eu, como você, como todos nós que ainda não chegamos nesse nível. Como alguém ia saber que isso é verdadeiro? Porque, igual eu disse, todas as religiões têm, né, pessoas boas e virtuosas, né, virtudes humanas, né, não heróicas e sobrenaturais. Mas só na igreja tem esse nível de santidade. Só. E aí que tá o pulo do gato. Pelos frutos o conhecereis. Muitas pessoas confundem assim, mas a igreja, o Papa fez isso, aquele Papa tal fez aquilo, fulano, bispo de tal, tem isso, tem pedofilia, tem não sei o quê. Ok, isso daí tem em todas as igrejas e todos os lugares. Mas me mostra onde que tem santos, pessoas que amaram a Cristo como tem na igreja. Me mostra. Não tem vidas como a deles, de intimidade com Deus, assim. Então é nisso que você vê que a igreja é verdadeira, pelos seus frutos. Porque o próprio Cristo diz, pelos frutos os conhecereis. E isso foi uma das coisas que realmente me atraiu à igreja, né? Pela vida de seus santos, tudo o que a igreja fez, né, também, de bom, né, no mundo, na civilização, com tantas obras, né, de caridade e tudo mais. Então você para e pensa, bom, se aí tem esses frutos é porque a árvore é verdadeira. Então, essa é a questão, gente. Se não existissem os santos, né, que a igreja coloca em lugar de destaque, ninguém ia dar credibilidade para o cristianismo, ninguém ia acreditar, porque são pessoas que sempre estão tentando e não vivem aquilo, ou vivem de um modo muito mínimo, né? De um modo muito básico e não radical como os santos, e não a nível assim de heroísmo tão grande. Santos de tudo quanto é tipo, de gente que desejava ser triturado pelos leões, de gente que desejava ser degolado e martirizado e sofrer e padecer como Cristo. Desejavam ardentemente. Eles queriam se unir a Cristo de um modo, assim, de sofrer tudo que ele sofreu. E quando você vai lendo essas coisas, você fala, nossa, meu Deus, eu tô muito longe de te amar. Tanto que os santos, eles sempre pediam para Cristo dar o amor com que ele quer ser amado, como ele merece ser amado, né? Porque nem isso a gente não é capaz. Conhecer a vida dos santos foi algo assim que, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque eu não conheci esse nível de amor a Cristo, de heroísmo, de santidade. E também, ao mesmo tempo, me deixou muito triste, porque eu constatei que eu estou muito longe da santidade e de amar a Cristo como ele deve ser amado. E a nossa meta é essa. E a igreja coloca eles nos nossos altares para dizer, é aqui que você tem que chegar, é aqui que você tem que almejar, é isso que você tem que ser, é isso aqui. Essa é a meta de todo batizado. Esse é o chamado universal de todo batizado, de todos os filhos de Deus. É chegar nesse nível aqui. E eles são a igreja, gente. Muitas pessoas confundem, né, os pecadores, porque a igreja é um hospital, né, elas confundem, né, os erros dos filhos da igreja com a igreja, né? E não, a igreja mesmo é Cristo cabeça e o seu corpo que é a igreja, a Virgem Maria que é santa, e os apóstolos, os mártires e santos. Eles são a igreja. A gente também faz parte da igreja. Então, quando a pessoa fala assim, mas a igreja católica é isso. Não, gente, se você quer conhecer a igreja, você tem que ver quem viveu o que ela prega, o que ela ensina, fielmente e radicalmente. E aí você vai conhecer o que é a igreja através de seus santos. E a veracidade dela também, você vai conhecer pela vida de seus santos também. E claro, né, tem muitos outros argumentos que podem ser ditos e tudo mais. Só que esse é o que mais quebra a gente, assim, realmente nos constrange demais quando você vê o quanto essas pessoas amaram a Cristo. Pega qualquer biografia, assim, qualquer santo, os místicos, para você entender
Só assim para você entender. Eu até hoje, assim, eu fico admirada, né? E eu fico encantada também. E eu também, assim, penso que eu fui privada disso, né? De conhecer essas vidas, essas pessoas maravilhosas. E é lamentável, né? Que esses outros cristãos que não são católicos desconheçam essas pessoas, né? Eu vivi muito tempo como se não existisse esse cristianismo de 1500 anos antes da Reforma, né? Deletado, assim, né? Não conhecia essas pessoas, varrido debaixo do tapete, é algum outro lá no início e só. Então, eu encorajo que você conheça, né? E conte aqui também pra mim o que você acha, né, da vida dos santos e dos santos, qual é o seu santo, assim, que você mais admira, que eu quero saber. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E eu vou pedir para você também me seguir lá no Instagram, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.